Boa tarde, bem-vindos a mais uma live do nosso ciclo de palestras, CC na Prática. Hoje estamos com a presença da professora Denise Rampazzo para falarmos sobre a BNCC de História. Boa tarde, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Para a gente começar a nossa conversa, a gente podia apresentar para a gente uma visão que a senhora tem sobre a BNCC, sobre esse documento, a proposta do documento? Posso. Acredito que eu deva começar acalmando os colegas professores, porque eu, assim como todo mundo que está na sala de aula, olhei para o documento no primeiro momento com bastante apreensão. E depois eu fui me acalmando e fui percebendo que, apesar dele ter uma organização que é absolutamente diferente daquela que a gente estava acostumada, esse documento ele apenas vai possibilitar uma facilitação do trabalho do professor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, as orientações oficiais que nós já vimos trabalhando, ela foi mantida. Então, a sala de aula ela vai ter que passar por adequações, nós vamos ter que nos reposicionar, mas muitos professores, eu acredito que a maioria de nós, já fazemos o que está proposto na BNCC. Agora é o trabalho de sistematizar isso. Uma outra ansiedade que eu acho que tem que ser segurada é a ideia de que o professor perde a autonomia. A BNCC, e aí vários estudiosos, especialistas têm alertado, ela não é currículo. Então, a BNCC ela é um documento norteador do trabalho da sala de aula, e ele vai indicar um percurso para formar aquele cidadão ao final do terceiro ano do ensino médio com as competências gerais. Nós, professores, deveremos realizar o trabalho do desenvolvimento de habilidades. Na realidade, todos já estavam fazendo. Então, há uma reorganização de como é que isso vai fazer. As habilidades elas ganharam esta progressão, então fica tudo muito mais claro. Agora os professores poderão desenvolver essas habilidades, mas eles não são obrigados a trabalhar exclusivamente objetos do conhecimento, que é a forma como agora se chamam os conteúdos, e isso não está posto, isso não chega como algo impositivo. Os professores poderão continuar planejando seus cursos a partir das suas concepções, das suas escolhas sobre o que é melhor para desenvolver essas habilidades. Tocou no assunto que eu queria só detalhar um pouco mais, que é a questão dos objetos de conhecimento. Ele tem um mínimo necessário. Sim. Que o professor quiser acrescentar, porque tem um espaço para um acréscimo, tanto do currículo estadual, e da própria escola, há um espaço para trazer esse conteúdo que ele entende que é mais significativo para o seu grupo de alunos. Certo. Os objetos de conhecimento, eles estão postos de maneira geral. Então, eu me lembro bem de uma ansiedade que era receber um planejamento onde você vai e coloca vários itens. Não é isso que a BNCC faz. A BNCC vai lá e diz as grandes navegações, o comércio entre África, Europa e Ásia, e isso me dá uma possibilidade de abordar esse conteúdo a partir de várias versões e de vários lugares. Ou seja, não há uma imposição de que este conteúdo precisa ser definido a partir desta visão ou deste lado. Então, o professor ele continuará tendo, até porque a história ela é trabalhar com os grandes eventos, com esses eventos que foram importantes e que marcam a humanidade. Antes da gente entrar e detalhar um pouco mais a questão das competências, das habilidades específicas da área de história, queria que abordasse um pouquinho a questão das competências gerais. Nós já tivemos aqui uma live para falar de competências gerais com a Ana Penido, mas a gente também entende que a história, o componente curricular de história, tem uma grande participação no desenvolvimento dessas competências, sejam as socioemocionais ou as mais cognitivas ou de repertório, flexibilidade de pensamento, criticidade, né? Está muito presente no fazer de história, né?
Eu, quando leio as competências gerais, eu consigo enxergar o componente de história contribuindo para a formação de alunos que terão essas competências desenvolvidas de maneira quase que direta. Formar para a cidadania, eu entendo como um cidadão que compreende o mundo ao seu redor e que é capaz de compreender o seu papel neste mundo, a sua possibilidade de intervenção, a sua possibilidade de se relacionar com o que é diverso, com o que é o outro, e tudo isso precisa ser desenvolvido por meio da história. Eu preciso compreender os fatos que aconteceram para relacioná-los com os fatos atuais, mas eu preciso, mais do que isso, desenvolver a criticidade. Eu preciso compreender que os fatos resultam de narrativas que são contadas por pessoas. Eu preciso compreender como é que se faz uso dos objetos que serão estudados e que compõem a história. Então, eu acredito que a área de ciências humanas e o componente curricular de história especificamente, eles têm um papel importantíssimo para formar esse aluno que terá desenvolvido essas competências gerais. No caso das competências gerais, que são para todos os segmentos, todos os componentes, no planejamento tem que estar muito claro que todo mundo tem que estar conversando, isso tem que estar presente no currículo da escola, no Sim. projeto da escola. Mas também tem quando a gente vai para as áreas do conhecimento que são determinadas. No caso de história, está dentro de ciências humanas. Ciências humanas, e que no fundamental está vinculado isso com geografia, mas no ensino médio tem também sociologia e filosofia nesse contexto. Mas dentro da área, tanto geografia quanto história foram dois componentes que historicamente já se conversam, sim, né? Sim. A gente tem outros que nem tanto essa familiaridade, eles já se conversam. E as questões que apresentam para a área as competências que aparecem na área de humanas, como noção de tempo e espaço, diversidade, pluralidade cultural, de étnica, de gênero e social, elas já estão presentes. Então, na verdade, sempre foram das duas áreas. Mas tem que ter essa conversa para que elas não se sobreponham. Eu acho que o documento, ele traz uma questão, e muito forte, desde a sua concepção geral, que é o trabalho interdisciplinar. O professor precisa se reposicionar. Eu preciso compreender que o mundo, ele não é parcelar. E, portanto, eu preciso trazer isso para a sala de aula se eu quiser que o meu aluno compreenda melhor o que está acontecendo. Daí, história e geografia conversarem. Quando eu falo da intervenção do homem em determinado período, eu não posso desconsiderar o espaço onde essas intervenções estão acontecendo, onde essas relações estão acontecendo. A compreensão disso, ela otimiza a aprendizagem. Entretanto, a ligação com história e geografia ela é muito direta, mas conhecer como é que se calculam, como é que se fazem contas na antiguidade, como é que se fazem contas numa comunidade indígena, como é que se fazem contas numa comunidade africana, isso você passa pelo componente curricular de matemática, mas isso também é conteúdo histórico, ou seja, essa articulação ela é perfeitamente possível. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. O professor precisa sentar com os outros colegas, é necessário se debruçar sobre isso e fazer de forma articulada, mas os ganhos eles são inevitáveis e inquestionáveis. No documento tem uma frase que eu queria que você comentasse, que eu acho que traz muita concepção de história, porque o processo de ensino de história ele passou por muitas transformações, geografia e história, né? Sim. Eles passaram por muitas transformações de como ele chegava na sala de aula. E a frase que está escrito na base é: todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente, elaborado por distintos sujeitos. Essa frase já traz muito a concepção de história. Sim. A ideia de que
eu já sou uma senhora, então eu passei pela educação básica há muitos anos atrás. E eu sou de uma geração que acredito que há muitos outros professores que passou por uma escola onde a história era dada como uma verdade absoluta a ser compreendida. Aliás, não era a ser compreendida, era a ser assimilada. Conhecida e ponto. Isso foi se transformando. Então, eu diria para o professor de história que o documento traz é um enorme avanço. Eu só consigo formar alunos críticos quando eu possibilito a compreensão de que essa história que eu estou olhando e que eu estou tentando compreender, ela é resultado da ação de múltiplas pessoas, mas ela não tem apenas uma explicação a respeito. E os meus alunos precisam ter esta clareza, eles precisam relacionar esses acontecimentos do passado aos acontecimentos do presente, mas de um olhar que é um olhar mais crítico, que é um olhar mais atento. Todos os professores de história se deparam com um clássico exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil. E aí, sem querer fazer polêmicas ou não, a ideia do descobrimento ou a ideia da colonização. Então, essas questões, tanto faz se eu vou dizer para o meu aluno que é descobrimento ou que é colonização. O importante é que o meu aluno seja capaz de compreender que a história vai sendo contada a partir de quem aqui chegou. Mas aqui haviam outras pessoas e essas outras pessoas também têm história. E se a elas fosse dado voz para contar esse fato, talvez o fato ficasse um pouco diferente. Isso não significa negar a historiografia ou negar o que já está posto, mas é possibilitar ao aluno uma complexificação do mundo, é um olhar para o mundo e perceber que as coisas vão sendo contadas, ressaltando determinados aspectos, e isso é que é formar para a criticidade. E aí está em absoluta consonância com o que a BNCC propõe. Por isso as habilidades são muito mais importantes. Sim, com essa habilidade, sim. A informação, o fato Tem um outro aspecto que eu acho que é o mais importante, que é o seguinte: em pleno século XXI, meninos e meninas que estão na escola têm acesso à informação de uma maneira rápida e numa quantidade que a gente não tinha. Eu não tive acesso a essas informações. E hoje o professor precisa potencializar isso. Eu preciso assumir esse papel que é de mediador e de facilitador para que ele compreenda o que fazer com todas essas informações. Então, se eu me reposiciono, eu estou, de fato, possibilitando uma aprendizagem mais qualificada, eu estou ajudando esse aluno a desenvolver essas habilidades e não mais aquele professor que é o único detentor do saber. Então, eu ajudo essas crianças a lidarem com o passado de forma a compreender, de fato, o que aconteceu, perceber que ele é muito mais dinâmico e que essas influências permanecem. Nessa questão de dinamismo, entender também quem está contando a história em diferentes momentos. Sim, né? Sim, isso é essencial, é essencial. O professor, ele não precisa, a gente vive um momento que é um momento difícil, de, mas o professor vai falar de política. Não, ninguém precisa falar de política, ninguém precisa fazer nada disso. O papel do professor é oferecer múltiplas interpretações a respeito dos acontecimentos históricos. E aí, o aluno precisa ir compreendendo a partir de métodos que são da historiografia. Então, a análise dos documentos históricos, a identificação de quem produz esse documento, os objetos que estão ali, o que dizem esses objetos a respeito do período em que eles foram produzidos. Então, este é o trabalho do professor e não mais entregar fatos prontos como se aquilo fosse uma verdade inquestionável. Perfeito. A base também apresenta alguns processos que estão estreitamente relacionados com o desenvolvimento de habilidades. Ele fala do processo de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise do objeto para estimular esse pensamento. Vamos falar um pouquinho desse processo? Vamos.
Eu acredito que esse é o ponto crucial do documento, que é o desenvolvimento destas habilidades. E aí, para o professor, está posto o grande desafio. Então, a identificação. Como é que eu possibilito ao meu aluno identificar de fato o que é que me conta a história, como é que eu faço ele se debruçar sobre isso. E neste caso, ou aliás em todos os casos, a aula expositiva não é o melhor caminho. Então, o documento também coloca de maneira clara que eu tenho que trazer outras ferramentas para a sala de aula. E, nesse momento, é necessária a intencionalidade do professor e o planejamento. Então, eu preciso fazer com que esse aluno vivencie, eu preciso formar um aluno que seja investigador, para que ele seja capaz de identificar o que é, de fato, um objeto da história, o que é que está sendo contado, quais fatos tem uma representação que precisa ser compreendida, que precisa ser estudada. Aí depois tem o outro item, que é o da contextualização, ou seja, eu identifico determinados objetos, como que ele surge, para que ele serve, como que ele é feito, e o professor deve sempre realizar, oferecer aos alunos situações em que ele seja capaz de compreender isso, não só no passado, mas ele tentar compreender e relacionar isso com hoje. Até porque conceitos de escravidão, servidão, ela muda do que era no período colonial e do que é no mundo contemporâneo, é completamente diferente. Exato. Né? Quando eu vou falar do processo escravista, eu tenho que mostrar para esse aluno que ela acontece de uma maneira na antiguidade, ela acontece de outra maneira durante o período mercantil, ela acontece ainda hoje, que são situações que não são formalmente ou legalmente possíveis, mas elas ainda estão presentes. Vira e mexe a gente tem denúncias de situações análogas à escravidão, e é isso que o aluno precisa fazer, ele precisa passar por essa compreensão, e aí o professor tem que usar a mídia, ele tem que usar as situações de entrevista, ele tem que usar a pesquisa em documentos históricos e facilitar a compreensão de forma múltipla, não restringindo a uma explicação que reduz. Eu brinco sempre com os professores lá na faculdade que a ideia do verbete, né, eu vou lá, estabeleço uma definição, coloco na lousa e eu considero que resolvi o problema. Não resolvi o problema. Eu preciso sempre ampliar, sempre complexificar essa compreensão. Você estava falando que a base não, ela dá indícios, ela não fala o como. A gente não tem o como, mas obviamente, e nem cita muitos autores, mas você ao ler a base, você começa a identificar do que se trata. E obviamente a prática muda completamente, porque só para desenvolver habilidades e competências já é uma outra forma de trabalhar. Sim. Dentro de uma metodologia mais ativa e que a participação do aluno seja diferente. Sim. No caso de história, eu acho que é um dos componentes que mais se aproximou já historicamente disso, de eliminar essa aula mais informativa e expositiva para movimentos em que o pensar faziam parte, certo? Sim, eu penso sempre numa estratégia muito potente, que é a estratégia do debate regrado. Então, não apenas colocar os alunos para ficarem, né, competindo quem é que consegue ganhar uma discussão, mas criar situações didáticas onde o professor fornece instrumentos para o aluno pesquisar, os grupos pesquisam, depois eles produzem a argumentação, então você tem que acionar a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de síntese, você tem que fazer o registro, depois você tem que expressar essa ideia oralmente, de forma argumentativa, aí o outro grupo contra-argumenta, depois você tem que desconstruir a contra-argumentação
este exercício, ele possibilita uma compreensão de temas dos mais sofisticados. E o professor pode fazer uso de maneira muito simples. O trabalho que ele vai ter é localizar os materiais que vão ser fornecidos para pesquisa ou organizar isso. Para embasar, exato, para não permitir que isso seja feito apenas como... Não é uma discussão. É uma estratégia didática que pretende potencializar a aprendizagem. Eu penso nos estudos de caso. Você pode apresentar um caso, os alunos têm que pesquisar e compreender para achar soluções para esses casos. Os alunos adoram, eles se divertem, eles, né, pesquisam, eles desenvolvem uma habilidade que é investigativa. As comparações, as associações, então o professor ele vai se colocar num outro lugar, que é um lugar de quem media, mas de quem planeja, de quem estabelece esse percurso de aprendizagem. E aí as habilidades vêm, elas vão sendo desenvolvidas, mas também a compreensão cognitiva, ou seja, eu vou incorporando também essa aprendizagem que é conceitual, só que fazendo isso de um jeito diferente. Em legislação anterior, na base também reforçada, mas já em legislação anterior, aparece alguns temas obrigatórios. A história da África, das culturas afro-brasileiras, da indígena, que por muito tempo foi renegada de história, e elas aparecem, estão presentes tanto em legislação anterior quanto agora na base, mas numa perspectiva de ampliar essa dimensão mais retórica. A ideia de que você contextualize isso nesse processo da própria história do Brasil. Eu acho que nós temos um aspecto que é dos mais relevantes na base, que é o seguinte, trabalhar a história da África, trabalhar a formação da sociedade brasileira a partir dessas influências africanas e a partir das influências indígenas. Ela dá finalmente à escola o papel de validar esses conteúdos, de validar esse conhecimento, o que durante muito tempo foi relegado. A legislação ela tem sido cada vez mais incisiva, então a partir de 2003 a gente tem a Lei 10.639 que coloca isso de forma objetiva, em 2008 a lei inclui também a aprendizagem a respeito das comunidades indígenas e a base traz isso. Então, acredito que num caminho que é um caminho de democratização de conhecimento. A ninguém, nem a uma criança branca, nem a uma criança negra, nem a uma criança indígena, deve ser negado o direito de aprender a história que não é de um povo ou de outro povo, é nossa. É da humanidade. Então, o que a base faz é trazer esses temas, porque eles não podem ficar fora da sala de aula, né? A chegada de tantos africanos de forma compulsória, mas a chegada desses africanos aqui não pode ser simplesmente restrita a um tópico da historiografia, então vieram alguns povos escravizados. Essas são pessoas, eles vieram de lugares, né? Eu aprendi a antiguidade e aí eu estudei o Egito, mas há outros países, há outros reinos, que não eram países, mas há outros reinos que eu também preciso conhecer. Isso é democratização de conhecimento, é simples assim, né? As comunidades indígenas aqui estavam e aqui estão, e eu preciso saber, porque eles são tão brasileiros quanto nós. E é só conhecimento, só isso. Por falar em conhecimento, tem dois conceitos que aparecem na base, que é o conhecimento histórico e a atitude historiadora, que queria que você contasse um pouquinho para a gente qual a visão desses conceitos dentro da base. Então, acredito que o mais importante é essa atitude historiadora, que tem a ver com esses procedimentos que precisam ser desenvolvidos. Eu preciso formar um aluno que seja investigador. Esse novo cidadão que a gente quer formar no século XXI, ele não é um ser passivo que recebe informações. Então, a postura investigativa, ela precisa estar lá e ela precisa ser crítica. Eu preciso ser capaz
de identificar os objetos, eu preciso ser capaz de compreendê-los, de analisá-los. Isso faz parte desse espírito historiador. E aí eu costumava dizer que era conscientizar os alunos de que todos nós somos agentes da história. A história nada mais é do que tudo aquilo que acontece e envolve seres humanos, portanto, tudo aquilo que nos envolve. Talvez o ensino da história ele tenha pecado durante alguns anos ou em alguns lugares por não desenvolver no estudante, no aluno, no menino, na menina, a compreensão de que aquilo que estava sendo estudado era dele também. Eu não estou falando de uma coisa da antiguidade que não me diz respeito. Não, eu estou falando da ancestralidade que é humana, que é minha. Então, isso eu acho que é uma pedra de toque que a gente precisa trazer para as crianças. Perfeito. Antes da gente entrar nas competências específicas de história, quando aparece do EFAF dos anos finais, do Fundamental dos anos finais, Fundamental 2, aparecem 3 procedimentos básicos, né? Isso é uma inovação, né? Dessa organização, dessa estruturação. Embora os conceitos apresentados nos procedimentos não sejam inovadores, já permeavam a história, Sim. O ensino da história, eles aparecem de uma maneira sistematizada. Vamos conversar Sim. sobre eles? Vamos. Então, o primeiro procedimento é compreender os grandes eventos do mundo, os eventos importantes do mundo ocidental. E aí o documento, ele explicita da Europa, da África e das Américas. Então, quando se fala de eventos importantes, nós estamos falando de eventos importantes que estão diretamente ligados à formação da sociedade brasileira. Não é para excluir, esse evento é mais importante, então estudar a Revolução Francesa é importante, mas em estudar também o pan-africanismo, depois da descolonização, é importante, assim como estudar outras coisas que acontecem na América ou que acontecem na África. Então, o que o documento faz é elencar alguns eventos importantes e ele faz isso nos anos finais do Fundamental de maneira cronológica e os professores poderão complementar os outros eventos que não estejam lá contemplados. Aí relacionados bem ao contexto regional. Sim, né? Sim. E mesmo a dimensão que você dá um evento que possa ter lá e que na região ganha uma outra conotação. Ganha outra, exato. Esses eventos, eles estão... não há um excesso de conteúdos que me impossibilite criar. Ou que tire a autonomia da rede, ou que tire a autonomia da escola. Esses conteúdos que estão lá postos, eles são uma linha mestra, uma linha geral, e eu posso indicar outros tantos. E dentro desse procedimento, você falou dos eventos, tem o desenvolvimento de condições necessárias para os alunos selecionam, compreendam, reflitam sobre o significado Exato. da produção. Então, os procedimentos são esses. Primeiro, eu apresento esses eventos importantes. Depois, o que eu faço com esses eventos importantes, né? Porque senão eu não estou avançando, eu estou mantendo uma visão que é uma visão de apenas transmissão de conteúdo. Não, esses eventos importantes, eles devem ser apresentados e os alunos devem ser capazes de compreendê-los, de relacioná-los, de discutir a respeito. Ele tem, na realidade, que entender isso e relacionar com outras situações, com outros lugares. Esse eu acho que é a pedra de toque, né? O evento está lá, ele está apresentado. Agora, o que eu faço com isso? Né? Então... E aí, o último procedimento... É a interpretação de diferentes versões. Né? Exato. E aí, é a ideia de que eu preciso saber que esses grandes eventos foram contados
de uma certa forma, porque eles foram contados por setores ou por grupos. E talvez, se eles tivessem sido contados por outros setores, por outros grupos, eles tivessem sido contados com mais detalhes de um lado, menos do outro. O aluno precisa ser exposto a essas outras versões do tema. Vocês que estão assistindo podem enviar a qualquer momento perguntas. Tem algumas que estão chegando, algumas eu já incorporei aqui na nossa conversa. E tem uma específica do professor Lucas, que é da Secretaria Municipal de Horolândia, da Bahia, que ele está falando um pouquinho, acho que de como tratar os conteúdos, porque ele está falando do processo de adaptação. A gente está vivendo uma transição. Sim. E, portanto, a base pressupõe 2 anos de adaptação, mas 18 já acabou, a gente está estudando a base. A gente ainda está tentando entender tudo bem direitinho. Porque foi homologada no final dezembro de 2017, então, isso. Até a gente se apropriar do documento, estudar, e acaba sendo que em 19 vai ser um grande movimento de organização e implantação. Ele até coloca que alguns materiais das editoras não foram reformulados, e aí cabe um esclarecimento, professor. Para a PNLD, no edital de PNLD, e portanto para todas as editoras, o edital já estava organizado a partir da 3ª versão, que é o que estava... Porque o edital, ela mudou um pouco, mas não substancialmente. Mas a inscrição da obra é anterior à homologação. Sim. E, portanto, ela estava em cima da 3ª versão. Mas já existe, a gente já tem aqui na Editora Moderna material produzido a partir dessa organização de habilidades já para agora para o mercado particular em 19. Esse material já existe. Mas existe um movimento, que aí eu acho que a gente poderia conversar sobre isso, o movimento da escola. Sim. Porque como, é claro que não existia um currículo oficial, mas cada região tinha a sua própria organização, e isso tem que ser olhado o que você já fazia e o que tem que ser feito agora para fazer essa adaptação, certo? Acredito que o mais importante é que cada escola, cada rede, agora se debruce sobre o material, se debruce sobre o que ela já fez. Então, as escolas, elas sabem quais são as habilidades, como é que ela estava organizando os anos todos e quais habilidades estavam sendo desenvolvidas nos diversos componentes. Agora é sentar, e isso é um processo que eu acredito que vai ser demorado, talvez algumas escolas já estejam mais adiantadas, outras menos, mas é se debruçar sobre o documento e identificar quais habilidades eu já alcancei, quais eu ainda não alcancei. Se você, na sua escola, já alcançou habilidades do 4º ano no 3º ano, que bom. Se chegou ao 4º ano e algumas habilidades não foram trabalhadas, é a hora de replanejar e tentar alcançar essas habilidades. Quanto aos materiais, eu acredito que o desafio é, de fato, maior. As escolas podem já ter adotado os materiais didáticos, e aí os livros podem estar com determinados objetos do conhecimento no 4º ano, mas a base previa que ele fosse trabalhado no 3º, ou ao contrário. Agora, a solução ela vai ter que se dar localmente, seja na rede, seja na escola. O trabalho é estudar o documento e tentar compreendê-lo, para ver como é que isso pode ser implementado para garantir o direito de todas as crianças a essa aprendizagem. Eu acho que eu gostaria até de fazer um outro comentário, que eu acredito que a maior parte das escolas, ela já trabalha com o desenvolvimento de habilidades. Há muito tempo se superou esta ideia de que a escola trabalha apenas com conteúdos. Agora, o grande desafio vai ser realizar as avaliações dessas habilidades. Então, é evidente que isso é muito mais trabalhoso e não há fórmula, porque isso tem que se adequar às características das escolas, às características que são daquele corpo de professores, das intencionalidades daquele lugar. O que cabe colocar isso tem que ser feito conjuntamente,
nas escolas. Planejado, Exato. Sistematizado, Exato. para poder ser mensurável, para poder ser Exato. avaliável. Como é que eu vou avaliar as habilidades? Pois é, então vamos sentar e vamos tentar identificar como é que a gente faz isso. Porque é evidente que agora o foco ele saiu da compreensão exclusiva daquele conceito ou daquele objeto de conhecimento. Então, isso vai dar um pouco de trabalho, vai, mas eu tenho certeza de que a gente vai ganhar muito. Tem algumas perguntas bem específicas aqui, eu acho que vale a pena discutir. Uma que é da professora Vivian Montesano Cruz, que ela fala da temporalidade apresentada, que muitos materiais ou redes e escolas trabalham com temporalidades diversas em espiral. Mas, e como você enxerga o retorno da cronologia proposta pela BNCC? Então, a cronologia, ela só está proposta, o retorno, nos anos finais do ensino fundamental. Acho que é uma escolha e acho que o documento ele é resultado de um consenso que foi possível. Agora, cada professor, na sua escola, na sua rede, precisa se debruçar sobre as habilidades. A ideia da cronologia, ela parte de uma perspectiva de que isso vai facilitar a compreensão do antes, do depois e do agora. Eu sei que alguns professores não gostam disso, entretanto, eu, Denise, não enxergo nisso o grande problema. Eu acho que isso ainda dá a possibilidade para que o professor trabalhe com projetos, até porque o que é necessário é que as habilidades, aquela habilidade seja desenvolvida. Então, pode ser que num projeto você consiga articular e desconstruir um pouco essa cronologia. Tem uma pergunta específica sobre a história regional, como vai ser trabalhada a partir de agora, que a gente conversou um pouco desse currículo. Sim. Mas como veio a pergunta, acho que valeria a pena a gente reforçar. Então, a história regional, ela faz parte desse conteúdo ou desse objeto do conhecimento que eu vou ter que contemplar a partir das minhas necessidades que são locais. A base, né, temos que reforçar isso o tempo todo, ela não engessa o trabalho docente, ela sugere, ela indica um percurso. As habilidades é que são essenciais. Para trabalhar a história regional, de que maneira eu articulo esse objeto a essas habilidades? E aí é só trabalhar. E pode ser, a regionalidade pode se dar tanto ao nível estadual, municipal, quanto local mesmo da própria escola, né? Lembrar disso. Tem a professora Ayla Vanessa, que fez uma pergunta sobre o avanço da relação aos PCNs com a temática indígena. Então, como que essa questão indígena avançou desde os PCNs agora para a base? Eu diria mais do que a questão indígena, eu diria a questão afro também, que é um grande avanço. Os PCNs, eles indicavam nos anos iniciais o trabalho com comunidades indígenas. Entretanto, a base, ela traz isso nos anos iniciais, quando eu estou formando a criança para o eu, o outro, aquilo que é diverso. Em vários momentos, em vários anos, o documento indica de maneira bastante clara o respeito e a valorização da diversidade, cita explicitamente as questões de trabalhar com comunidades indígenas originárias e sempre falando desta diversidade, o que é um avanço enorme. E também com relação aos povos africanos. Tem uma pergunta, não está identificada aqui, de um professor ou uma professora. Se a base permitirá que possamos tirar o foco da história mais eurocêntrica, permitindo um trabalho com a história oriental. Então, a história oriental, especificamente, ela pode entrar naquele lugar em que eu, professor, estou acrescentando conteúdos, mas a base, ela tem um foco que é a história ocidental. Há ganhos, porque ela deixa de ser eurocêntrica e ela dá o mesmo espaço, a mesma valorização para a história da América e para a história da África. Agora, a história oriental, ela vai precisar entrar
trabalhar nesta parte que não está lá identificada, mas que eu posso trabalhar. Eu acho que é importante a gente frisar sempre isso. O documento, ele não impossibilita que eu, professor, traga outros temas à sala de aula. O documento, ele me estabelece um parâmetro, uma trilha a ser seguida e ele me diz, esse objeto de conhecimento, ele é o mais adequado para desenvolver estas habilidades, mas existem outras possibilidades e o professor pode trazer para a sala de aula, basta na escola, na rede, isso entrar no planejamento. Tem uma outra pergunta que é sobre o desafio de abordar a simultaneidade da história. A professora está pedindo algumas dicas. A simultaneidade da história, eu não consigo entender muito bem o que a gente pode falar sobre simultaneidade, mas eu arriscaria a trabalhar os aspectos de que as sociedades, elas são diversas. E esse também é uma das habilidades que a base propõe, que eu compreenda esses contextos que são locais, a maneira como as pessoas se organizam, a maneira como o Estado se organiza, a organização política, a organização social. Então, estes acontecimentos que podem ser simultâneos, eles têm caminhos diferentes porque as sociedades são diferentes e a base, ela aponta nisso, para esse viés, que é o respeito e a compreensão, a valorização da diversidade. Okay. Queria entrar um pouquinho na questão que é um pouco a sua expertise, que é a formação de professores. Tá. Né? As escolas de licenciatura, de formação de professores de história, passou por muitas fases de formação. E, obviamente, a gente não aprende a ser professor na graduação, a gente aprende na sala de aula, né? É professor sendo professor. Até porque tem uma legislação recente de uma obrigatoriedade de residência, não estágio, residência mesmo, em que você tem um professor qualificado sênior que acompanha, que eu acho uma ideia sensacional. Sensacional, não sei o quanto isso está avançando, não tenho conhecimento, mas contar um pouquinho dessa formação de professores. A gente tem também coordenadores que estão assistindo, então falar um pouquinho do papel do gestor nesse processo e o papel do indivíduo mesmo desse processo de formação. Eu trabalho no Instituto Singularidades aqui de São Paulo e lá nós formamos professores para os anos iniciais do ensino fundamental. Eu sou responsável lá no Instituto por uma disciplina específica que é Didática para o Ensino de História e Geografia. Nesta disciplina, o que nós procuramos apresentar para os nossos alunos, e aí eles nem precisariam de residência, porque eles fazem estágio desde o primeiro ano, e o foco do Instituto é sempre trabalhar com a questão da prática, é sempre com a sala de aula. Então, é a leitura das orientações oficiais ou das concepções teóricas e como é que eu levo isso para a sala de aula. É óbvio que eu estou num lugar que é um lugar privilegiado. Nós lá somos muito orgulhosos de dizer que os nossos alunos saem de lá e não se amedrontam com a sala de aula porque eles são capazes de realizar o trabalho. Agora, para nós que tivemos uma formação não tão focada para o que fazer na sala de aula, acredito que o desafio posto é cada escola, cada gestor, cada professor precisará cuidar da sua formação. E isso não significa necessariamente fazer cursos muito caros ou voltar para a academia. Isso pode ser feito em serviço. Os próprios coordenadores podem convidar pessoas mais especializadas em determinados temas para falar nas suas escolas. Ele pode organizar grupos de estudos. Os professores, eles são muito potentes, eles têm sempre experiências a serem compartilhadas. E eu acho que isso é que é o grande motor mesmo da escola. Nós precisamos valorizar aquilo que nós já sabemos. Então, os professores precisam
trocar mais. As experiências bem-sucedidas precisam ser compartilhadas. Nós não podemos nos deixar levar apenas pelos fracassos, e isso acontece muitas vezes em reuniões de professores. Se discutir os insucessos, é preciso mudar isso. As reuniões de professores precisam ser de compartilhamento de experiências bem-sucedidas, de estratégias bem-sucedidas ou de conversas de como é que a gente pode avançar nisso. Vai ser necessário estudar o documento, não tem outro jeito, e, para além disso, planejar coletivamente e pensar em possibilidades que possam ser realizadas ali, na escola. Já que você falou que tem que se debruçar sobre isso, tem que estudar, tem uma pergunta aqui da professora Kim Pimentel, que ela fala que na escola da filha dela não estão se discutindo a base, ela está preocupada e ela não sabe como levantar esse diálogo. Nessa sua experiência até de formação, porque acredito que parte do seu alunado também esteja já exercendo a profissão. Isso existem escolas, da minha experiência que eu tenho aqui na editora, a gente tem escolas que estão realmente muito debruçadas sobre a base, estudando, elaborando seu próprio currículo, organizando seu projeto, mas tem alguns que ainda estão em marcha lenta e a gente sabe que vai bater na porta daqui a 3 segundos. Né? Então, eu tenho 2 conselhos. O primeiro é para uma mãe. Então, a mãe, ela pode marcar um horário com a coordenadora, ir lá e perguntar para a coordenadora que medidas estão sendo tomadas para a adequação das propostas da escola, e isso é perfeitamente possível de ser feito, inclusive é um direito da mãe ir lá e cobrar isso da escola. E aí ouvir o que a escola diz, e acho que tem que ser uma questão assim, direta como... Ao colega professor, onde a escola não está fazendo isso, ele pode convidar os colegas, ou seja, isso pode partir de iniciativas que são pessoais. Eu vou lá e começo a falar, gente, então vamos usar a reunião para fazer a discussão e para estudar o documento. E cada professor estuda a sua área, compartilha com os demais. Eu só acredito na mudança a partir de dentro da escola. Os documentos, eles são muito bons, eles são muito potentes, eles são muito elaborados, mas a educação, ela só muda quando o professor toma para isso essa tarefa. E aí é este o momento. A escola não está discutindo o tema. Ótimo, professores. Então, vamos nós discutir, vamos sentar, até porque cada um precisa fazer aquilo que ele tem que formar o seu aluno para. Eu preciso ser investigador, eu preciso compreender, eu preciso ser crítico, eu preciso ser reflexivo, e este é um bom momento para a gente ir lá e dizer, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo, esse ponto é positivo, aquele não é. Agora, não há outro caminho. Professora Kim, eu vou trazer até uma questão que eu acho que é um pouco inverso, que a escola faz um movimento de implantação e os pais não têm muita ciência. Então, é uma cobrança das escolas, já está com a base implantada, parece que é uma coisa que você vai colocar lá e acontece magicamente, né? E esse processo. Então, eu vejo uma importância grande da participação da comunidade, de informar os pais desse processo. No seu caso, a professora Kim está falando o contrário, que a escola não vê nenhum movimento, mas a gente vê a escola se movimentando e ao contrário, a comunidade de pais fazendo cobranças por falta de informação. Então, entendo que tem um papel grande também aí de orientação da comunidade escolar como um todo sobre a base, certo? Eu brinco muito com os meus alunos lá na faculdade de que a comunidade e os pais especificamente também precisam ser formados, inclusive porque esse é o verdadeiro processo de transformação. A escola está trabalhando com a base, como é que ela vai fazer essa implementação? Tem que chamar as famílias têm que ser informadas a respeito desse novo olhar, dessa nova perspectiva, dessas transformações que serão colocadas paulatinamente, e eu tenho certeza de que com todo mundo compreendendo como é que se dá o processo, participando, nós teremos possibilidades de avançar de maneira muito mais qualificada.
No documento, existe um documento proposto pelo MEC são orientações de implantação e implementação da base. E lá fala o tempo inteiro de comunicar a comunidade. Professora Kim, talvez a escola até esteja fazendo algum movimento, estudando, e não esteja cumprindo essa fase que é comunicar, a comunidade. Isso. Precisa, acho que, entender mesmo o que está acontecendo. E aqui tem uma outra pergunta da professora Lúcia, que é bastante pertinente, acho que é um questionamento de todos, né? Se a base é uma referência e não é um currículo, não caberia aos colégios definir as sequências e esses conteúdos objetos? A questão são as habilidades. E aí é que está o problema. Algumas habilidades, elas estão de tal forma ligadas ao objeto do conhecimento que a gente mal consegue pensar em como é que eu organizo isso diferente. Agora, eu acho que, como eu disse já há alguns momentos, escolhas foram sendo feitas e essas escolhas, elas resultaram de consensos que foram se constituindo a partir da escuta de vários setores da sociedade. Então, esse documento que nos foi... que foi homologado, ele resultou de assembleias públicas, da participação de secretários de educação, da participação de professores, da participação da comunidade. Então, a nós agora caberá seguir as habilidades e, quando for possível, fazer a escolha de outros objetos de conhecimento, de acrescentar alguns, o que eu não posso é deixar de trabalhar aquelas habilidades. Tem duas questões, duas competências que aparecem, tanto as competências gerais, mas que o tempo inteiro vão permeando as competências específicas de história e as habilidades, que é a capacidade de argumentação e de levantamento de hipóteses. Queria detalhar um pouquinho mais, porque a argumentação baseada em fatos, como que você faz isso para você ser crítico e não ser critiqueiro? Sim. Detalhar um pouquinho isso, porque são duas competências muito caras para a história, certo? Muito caras. O exercício argumentativo, ele não é um exercício simples e muitas vezes os alunos eles chegam ao curso superior, eles estão num curso de formação de professores e eles não têm essa habilidade desenvolvida. Então, como fazer isso? Desde pequeno eu preciso possibilitar, primeiro, que as crianças levantem as suas hipóteses a respeito daquilo que está sendo estudado, a respeito da sua compreensão de mundo. E cabe ao professor, por meio de questionamentos, ir lapidando a construção da argumentação. Então, o professor, ele precisa ir oferecendo informações, ele precisa ir orientando este aluno como é que se constrói uma argumentação baseada em fatos, baseada em informações, baseada em dados. Agora, a escola precisa ensinar isso. O debate regrado, que para mim é uma estratégia muito eficaz, ele pode ser desenvolvido desde pequeno, é só você, desde os anos iniciais. Basta que você adeque aquilo que vai ser discutido, aquilo que vai ser questionado e faça a mediação de maneira as crianças irem compreendendo que não se trata do eu gosto ou eu não gosto. Ela tem que, a hora que ela toma uma opinião, a hora que ela vai fazer um comentário, ela tem que buscar uma justificativa que está longe da subjetividade. Ela tem que buscar um argumento. Só que isso precisa ser ensinado. E aí só tem um jeito de ensinar, é praticando, é fazendo. O professor precisa exercitar isso. Uma outra coisa que as escolas praticam, e que muitas escolas que eu conheço fazem isso, são as assembleias ou são as rodas de conversa. No momento em que eu possibilito, eu dou voz aos alunos e faço com que ele ouça o outro. E aí o exercício de ouvir, eu daria até uma dica. Ele ouviu e aí peça para ele falar exclusivamente sobre aquilo que o colega disse de forma argumentativa. Isso requer uma escuta atenciosa. Isso, é uma escuta atenta, é uma capacidade de compreensão, é uma
elaboração, é o desenvolvimento da capacidade de síntese, é o aprimoramento da capacidade oral. Tem um monte de habilidades que vão sendo desenvolvidas e com atividades que são básicas e que a maioria dos professores já faz. Agora, basta ele identificar onde é que estão e como é que ele pode aprimorar isso, como é que ele pode potencializar o desenvolvimento dessas habilidades. A mesma coisa para levantamento de hipótese. A mesma coisa para o levantamento de hipótese. Quando um aluno levanta uma hipótese e essa hipótese é completamente sem cabimento, o professor não vai dizer para ele que aquela hipótese é completamente sem cabimento. Ele tem que, por meio de perguntas, ir mostrando para o aluno que aquela hipótese ela precisa ser melhor delineada, ela precisa ser melhor elaborada. Agora, é o professor quem faz essa mediação. E é por isso que o papel do professor ele é essencial para o desenvolvimento das habilidades. Senão, a escola, né, não teria essa importância, essa relevância que tem. Perfeito. Tem uma pergunta que também não está identificada, que fala da tendência em discutir o presente na história. E ela fala até que ponto não estamos adentrando em sociologia, que na verdade são áreas que tem uma interface muito importante. Sim. Ela diz o quanto a gente não está invadindo esse espaço de sociologia. Eu concordo com ela. A ela ideia, ou ele, na verdade. Eu concordo com este professor ou professora que é necessário usar a relação do presente, a compreensão do presente, mas sempre estabelecendo relação com aquilo que eu construí. A história, ela também se constrói no presente, mas o objetivo é instrumentalizar o aluno para conhecer o procedimento histórico, o procedimento de levantar as informações, como é que isso vai se constituindo. Agora, é mesmo um perigo. Escolas que trabalham exclusivamente com o hoje, com o agora e com o agora, né? É óbvio que você tem que olhar para o presente, compreender esse presente, mas ir também buscando por que é que esse presente é assim. Então, e tentando identificar aquilo que veio antes, aquilo que se constituiu previamente. E aí vou abordar uma questão também da cultura de paz, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Né? Desenvolver uma cultura de paz é no presente, mas é olhando o que nos ensina o passado. Sim, certo? Sim. Inclusive relacionando, mas não fazendo relações de maneira irresponsável. Então, não é que vale tudo, né? Não é que eu estou enxergando. Ao professor de história, cabe instrumentalizar o aluno para perceber todas as complexidades. Então, não basta eu simplificar, eu olho uma relação do presente e faço uma associação básica e direta com algum fato do passado. Não, os fatos do passado, eles não se reproduzem no presente. Não é assim que funciona. Os fatos do passado são fatos do passado. Os fatos do presente, eles têm características relacionadas à sociedade como ela está agora, ainda que muitas vezes eles possam ser similares. Então, eu preciso possibilitar ao aluno essa compreensão. Então, quando ele olha para um acontecimento que é um acontecimento trágico no passado, e aí ele diz assim, nossa, esse acontecimento vai ser... Não, ele não vai ser igualzinho. Ele pode ser parecido, mas ele nunca é igual, porque os acontecimentos históricos, eles são resultado de sociedades específicas, de épocas específicas e de características específicas. E essa compreensão, ela é sofisticada e ela potencializa a compreensão do mundo. Então, é papel do professor ir mostrando, falar assim, não, olha, ainda que seja bem parecido, ressaltar os aspectos que diferenciam para pior e para melhor, né? Então, isso é papel também do professor de história. Ok. Por falar em presente, queria trazer uma situação, e até você falou de situações trágicas, do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e que a gente tem uma questão de análise de documento histórico, e lá tinha documentos históricos de diferentes formatos, né? Sim. Não só
multimodais, e que representa essa perda desses documentos históricos. Pois é. Há pouco o que se dizer, mas essa semana nós tivemos essa notícia tão sensacional de que pelo menos os fragmentos do crânio da Luzia foram encontrados no meio dos escombros. Alguns meteoritos também. Puxa, que bom, né? Agora, os alunos precisam perceber e valorizar a importância de se perder esse patrimônio, seja esse patrimônio que eu já tinha tido acesso e que eu sabia que existia, ou seja, tinha coisa lá que muitos de nós sequer supunhamos que existia naquele lugar. Então, isso precisa ser comunicado. Os alunos precisam saber que os registros da passagem do tempo, que os registros do que foram as sociedades, eles estão aí. Essas marcas estão aí e eles não são de um museu, eles são nosso, eles são memórias... familiares. Exato, eles são memória que é memória da humanidade, a qual eu pertenço. E é esse, eu acho que o sentimento que é necessário despertar nas crianças. Não, nas crianças e nos jovens e nos adolescentes, não apenas a ideia de que foi um descaso e que o museu pegou fogo e olha que absurdo, tal. A gente precisa conversar e mostrar para os alunos a importância desses patrimônios que estão lá, que são patrimônios materiais e que eles são nossos, eles são a nossa memória também. Tem um comentário aqui da professora Marta Medeiros, ela fala da importância de dar voz para o professor dar voz para o aluno, então é preciso que o professor considere a fala das crianças, o que trazem, o que falam, o que gostam. Isso é valorizar a criança como sujeito. Essa escuta deve ser em todos os segmentos. Concordamos, professora? A gente concorda e reforça. Reforça. E tem uma pergunta da professora Ellen, que está falando qual é a melhor maneira de debater questões indígenas e quilombolas. A gente já abordou, mas eu acho que ela quer uma questão como caminhos possíveis para isso. Eu acredito que nós temos uma situação que eu ouço muito isso, de professores que se sentem seguros, porque nós sabemos pouco a respeito dessa parte da história que foi sendo invisibilizada durante anos, tal, e a historiografia e a escola só tem trazido muito recentemente, e aí muitas pessoas se sentem inseguras. E aí eu tenho não sei como poderia dizer, mas talvez uma sugestão, que é nós, professores, precisamos estar em formação constante. Há lugares onde a gente pode ir pesquisar isso. Trabalhar, por exemplo, um debate a respeito das questões indígenas implica em eu oferecer para as crianças informações a respeito de como é que se deu o processo de colonização, onde é que estão esses indígenas, eles ainda estão aqui, o que é que eles estão organizados, como é que eles lutam, o que é que eles querem. Então, o professor precisa ir oferecendo instrumentos para que a criança compreenda essa história. A gente tem o site do Instituto Socioambiental que traz informações das mais diversificadas, eles têm mapeado todas as populações indígenas do país, onde eles estão, quais são as características, o que fazem. Os professores precisam mostrar para os alunos que essas informações elas estão acessíveis. A mesma coisa a respeito das comunidades quilombolas. Eu preciso primeiro instrumentalizar os meus alunos com informações, porque eles têm poucas informações e se eu entrar num debate puro e simples, a gente fica numa coisa que é do achismo ou uma opinião que não está fundamentada e não é o papel da escola fazer isso. Então, os professores, como mediadores desse processo, precisam levantar esses materiais, oferecer esses materiais. Então, primeiro nós pesquisamos, estudamos, discutimos, compreendemos. Depois, a gente se organiza e aí a gente debate o tema. E o debate
debate, ele sempre precisa colocar duas opiniões divergentes, né? Essa é a característica do debate. Então, nós somos contra ou a favor da demarcação de terras da Raposa Terra do Sol. Nós somos contra ou a favor de tal... Só que antes disso, eu preciso oferecer aos alunos uma possibilidade de compreender o fato. Senão, vira show de horror, né? Porque aí cada um fala o que quer e isso não avança em nada. E se pesquisar, tem muitas comunidades quilombolas, sim, indígenas, remanescentes no Brasil inteiro, que pode ter uma muito próxima, que permita esse aprofundamento de conhecimento. Estamos chegando ao fim da nossa live hoje, então um espaço para algumas considerações finais, a palavra final agora, por favor. Eu só gostaria de dizer ao colega professora, de que essa mudança na educação, ela não depende de documentos oficiais, ela não depende de ministro, ela não depende de secretário, ela depende de nós, professores. E se cada um de nós tiver clareza do que é que estamos fazendo na sala de aula, esse documento, ele serve como uma ferramenta que nos auxilia, a descrição das habilidades de forma progressiva, o caminho que é possível seguir e essa meta que são as 10 competências gerais, elas podem sim transformar a educação brasileira, mas isso só vai acontecer se cada um de nós tomar isso como a sua missão, que é, eu acredito que o que cada um já está fazendo, e eu desejo, então, que nós continuemos assim. Obrigada, professora Denise. Nada. Agradeço a todos também que participaram. Essa é a nossa última live deste ano do ciclo de palestras. Foram 10, a gente começou falando das competências gerais, passamos pela educação infantil e depois por cada componente curricular. Tivemos quase 1 milhão de views, e isso para a gente nos honra muito e deixa a gente feliz, porque a gente, de alguma maneira, quer poder ajudar esses professores. Contem sempre com a gente e aguardem para o ano que vem o nosso próximo ciclo de lives também, e contamos com a presença de vocês. Obrigada a todos.